Shalom, povo de Deus! Deus abençoe a sua vida, sua casa e que Ele te encha de paz. Ore comigo, curve a sua fronte, feche os seus olhos e fale com o Pai. Senhor, meu Deus, obrigado porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor é o dono da terra e tudo o que nela existe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem administra a tua criação. É o Senhor que põe a mão e resolve o que precisa e estabelece todas as coisas. Obrigado por cuidar de nós em meio à sua administração. Continua cuidando de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor com mensagens cantadas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz. Fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever.
Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Bênção demais, amados. Eu quero nesta hora convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada em Josué capítulo 13. Josué capítulo 13, nós vamos falar das terras ainda não conquistadas. Mas a nossa temática, o texto é esse, as terras não conquistadas, mas a nossa temática fala sobre o dono das terras administra os seus domínios. O dono da terra que administra as suas posses. É sobre isso que começamos a conversar. E eu quero ler Josué 13, dos versículos 1 ao 7, em primeiro momento, para começarmos a conversar. E diz assim a palavra do nosso Deus. Era Josué, porém, já idoso. Josué era idoso. Nós estamos falando aqui de mais ou menos de 100 anos de idade, 90 a 100 anos de idade. Josué está nessa faixa etária. Ele morre com 110 anos, mas ele está aqui entre 90 a 100 anos, quando Deus fala com ele, dizendo assim, rapaz, tu tá idoso. O próprio Deus chega para Josué e diz assim, Josué, meu filho, os dias chegou para você. Nós estamos diante de um Deus que é transcendente, que não tem começo nem fim, um Deus que ele, na verdade, vai além do que é infinito e vai além do que, na verdade, nunca foi finito. Nós estamos falando desse Deus que percebe que o homem tem data de validade. Aqui na Terra nós temos data de validade. Ele percebe que o homem precisa de transição. Ele precisa ser substituído. Porque a obra do Senhor precisa acontecer. E a obra do Senhor independe de mim, independe de você, porque Ele é o missionário. É Ele que de fato tem projeto. Ele nos coloca no projeto dele. E se eu negligencio o projeto dele, ele arranca e coloca outro para cumprir o propósito. Então não se engane. Você não é insubstituível. Eu estou falando isso em respeito à obra dele. Porque ele chama quem ele quer. Ele trabalha com quem ele quer. Ele capacita a quem ele quer. E se eu negligencio a obra que é dele, ele simplesmente nos traz uma sucessão. Você escolhe. Você quer uma sucessão pacífica ou quer ser arrancado? Aqui nós estamos diante de uma sucessão pacífica. Josué é idoso. Logo depois que Josué morre, nós vamos entrar nos livros dos juízes, ou nós vamos entrar na era dos juízes. Nós vamos entrar na era dos juízes, nós vamos ter vários líderes, juízes da sua época, sucessores. E diante desse aspecto, Deus olha para Josué e diz assim, Josué, já está idoso. Você está entrando em dias. Olha que interessante. E disse-lhe o Senhor, já estás velho.
entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Lembra? A primeira terra conquistada foi a terra de Jericó. Foi a cidade de Jericó quando entra na terra de Canaã. É lá na travessia do Jordão. Na travessia do Jordão, entra na terra prometida. A primeira cidade para possuir a terra é Jericó. E os muros caem. Deus faz ruir os muros e sem nenhum aspecto de força humana, simplesmente com um ritual de circular sobre a cidade, num processo ritualístico de culto e obediência a Deus, no tocar da trombeta, os muros rompem, os muros caem. Deus faz isso. Deus faz Israel conquistar a Jericó. Mas ainda tem muita terra que precisa ser conquistada. Muita terra que precisa ser conquistada, mas Josué já está avançado em dias. E o próprio Deus diz isso. Josué, o que vamos fazer? Tem muita terra para ser conquistada e você está velho. E Deus, então, começa a mostrar quais são as terras. Do versículo 3 até o versículo 6, ele vai mostrar desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate, o de Ecrom, ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até o Misrefote Maim, todos os sidônios, os lançareis de diante dos filhos de Israel, reparte, pois a terra por herança a Israel como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança, as 9 tribos, as meia tribo de Manassés. Tem a outra meia tribo, os Rubenitas, os Gaditas, já receberam sua herança além do Jordão, para o Oriente. Eles já receberam, sim. Mas, olha, Josué, tem cidades, muitas cidades como essas citadas, que ainda não foi conquistadas. Sabe o que é curioso? Sabe o que é curioso aqui? É que está falando de partilha, o Deus, o dono da terra, está administrando seus domínios, ele está distribuindo os territórios já conquistados e os que serão conquistados. Nós estamos falando de uma partilha, de uma distribuição. O dono da terra está repartindo as suas posses, o dono da terra está repartindo a terra. E ele está repartindo Canaã para as tribos de Israel. E nessa partilha, ele está repartindo até mesmo as terras que ainda não foram conquistadas, porque é dele. E há uma garantia, ele mesmo. Ele vai garantir a posse da terra. É curioso quando nós olhamos o dono da terra estabelecendo e seguindo limites, seguindo o tempo. Ele que é atemporal. Deus está trabalhando no meio do seu povo no limite do tempo. Deus está deixando com que o povo vá conquistando a terra de acordo com o limite de cada um e o tempo de cada um, os anos, a idade de cada um. Josué não tem mais condição de conquistar aquele líder libertador, o qual fora chamado para, na verdade, não libertador, o conquistador. O líder libertador foi Moisés. E o líder conquistador, Josué. Esse líder conquistador não está mais conseguindo conquistar porque está avançado em dias. E avançado em dias, então, Deus está preparando ele, dizendo, olha, vamos fazer a partilha. E vamos repartir até as terras que ainda não foram conquistadas. A garantia é ele mesmo. Mas ele poderia simplesmente acabar com todos os povos de uma só vez e entregar a Canaã para Israel e logo ser habitada por completo. Mas ele não faz. Porque Deus é um Deus dos processos. Deus quer cuidar de você no processo. Deus é um Deus dos processos, ele respeita os limites, respeita as nossas debilidades, respeita as nossas fraquezas, ele respeita a nossa necessidade do cronômetro, ele respeita isso. E um Deus
que é transcendente, que é atemporal, fora de tempo, ele está respeitando os nossos limites e está conversando com Josué, dizendo: Josué, vamos fazer a divisão, mesmo as terras não conquistadas, porque elas já estão garantidas. Sabe o que eu aprendo com isso? É que a minha vitória já está garantida, é que a sua vitória já está garantida. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Senhor já estabeleceu a minha vida por completa. Ele já estabeleceu a minha vida e eu sou vitorioso porque Ele, de fato, já estabeleceu e administrou os seus domínios. Ele é o dono da terra e já fez a partilha e me entregou porção sua. É dentro desse aspecto que precisamos entender. O dono das terras está administrando os seus domínios. Eu quero ler um texto com você que vai falar de um Deus dos processos. E o que é curioso, sabe o que é? É um texto como esse sendo citado em Atos. Olha que maravilha. A Bíblia, ela tem essa ponte da antiga à nova aliança. Ela se completa. O intérprete dela mesma é a própria palavra. Então nós estamos falando de uma antiga aliança do Antigo Testamento, nós estamos falando de um livro histórico, Josué, e nós estamos agora falando de um livro, Atos, que também é um livro histórico, mas dentro do aspecto da nova aliança. Nós estamos dentro de um ambiente, ou nós estamos diante de uma diferença de milhares de anos. Mas esse texto está sendo citado aqui em Atos 13, versículo 16 a 20. E eu leio aqui na NVI, Nova Versão Internacional. E Atos 13, versículo 16 a 20, diz assim: Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas, israelitas e gentios, ei vocês, tementes a Deus, ouçam-me, o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante sua permanência no Egito. Com grande poder o fez cair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Tudo isso demorou cerca de 450 anos. Ele está falando aqui não só da terra de Israel, do povo de Israel que andou 40 anos. Nós estamos falando de 450 anos. É um pacote do processo de Deus, um Deus dos processos. E nós somos uma geração, ou estamos nessa geração, onde tudo é imediatista, onde tudo deve ser para ontem, onde tudo deve acontecer logo. E se não acontece, me frustra. Se não acontece, eu fico com dissabor. Se não acontece, eu começo a questionar a bondade de Deus. Se não acontece, eu começo a duvidar do que Deus faz. Se não acontece, eu começo a duvidar da razão do porquê eu adoro, porque eu sirvo, porque eu estou congregando. E muitas vezes nós estamos perdendo o ensinamento didático. Essa didática é didática de Deus, o Deus dos processos. E esse Deus dos processos falou para mim que para conquistar todas as nações necessárias dentro de Canaã, foi preciso 450 anos. 450 anos. E isso acontece. Lhe parece demorado, ou me parece demorado o agir de Deus, mas é no tempo certo. Assim foi. Dentro do aspecto de Cristo, na plenitude do tempo, como diz Hebreus 4:4. Sempre Hebreus vai estar ligado de alguma forma ao Antigo Testamento, ao Pentateuco. Hebreus 4:4 diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, no tempo certo. E salvou a mim e a você. E por que seria diferente nos seus cuidados? Nos cuidados esses ordinários? Porque nós temos o aspecto extraordinário que é a salvação pela graça,
que nos salvou antes da fundação do mundo, no aspecto de Cristo, do seu Filho, que morreu, que ressuscitou, que desceu à terra, que foi nas profundezas da terra, e lá passou 3 dias, mas ressuscitou glorificado e sepultou o meu e o seu pecado, que me fez viver novamente e que eu fui ressurreto e ressuscitei com ele. Você ressuscitou com ele. Você que o conhece já ressuscitou com ele e já está, e ainda não, mas já está nas mansões celestiais, porque já existe uma garantia. Ele mesmo, quem prometeu, não só a promessa, mas quem prometeu é a garantia. E nós estamos diante de um Deus dos processos, que se trata de ações e etapas para alcançar um bom resultado. Ações e etapas que alcançam bons resultados. É o processo de Deus. É sobre isso que nós já estamos conversando. O dono das terras administra os seus domínios. Então, se houve divisão das terras, e a grande pergunta é como é que fica os levitas, aqueles que fazem serviço no templo? Deus já havia dito que, olha, versículo 14, então somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Dá um pulinho agora, sai do 15 e vai para o 33. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Então, no aspecto levítico, que é o aspecto do adorador, sabe qual é a melhor distribuição de terra? Sabe qual é a melhor partilha? É ser ou ter a herança como Senhor. O Senhor é a minha herança. No aspecto levítico, é aquele que servia no templo, é aquele que servia em adoração, o aspecto do adorador. Isso traz um desdobramento para mim e para você. Você é o adorador dos nossos dias. Aquele que serve, é aquele que, na verdade, serve com a vida, é aquele que serve com o anúncio, é aquele que serve em todo o tempo, entendendo que é servo do Senhor, é o seu adorador. E nós servimos, então, com a vida. E dentro do aspecto de servo e adorador, a minha herança é o Senhor. Essa é a minha garantia, o meu quinhão, ou a minha recompensa. E que Deus te abençoe, que encha você de paz. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, por ser a minha herança e herança do seu povo. Ó Deus, os recursos deste mundo podem até trazer algum tipo de prazer, mas não há garantia nenhuma neles. Não há garantia nenhuma neles de paz, de gozo, de fidelidade, de amor, de completude. Não há garantia em nenhum desses recursos terrestres. Mas a minha herança é o Senhor. Obrigado por isso. No nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel,
Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano